Tá no ar aí? Em primeiro lugar, se inscreva nesse canal. Se inscreva logo nesse canal, que eu sou o YouTube mais famoso de Brasília agora. Em segundo lugar, dê like nesse vídeo. Em terceiro lugar, compartilhe. Pra quê? Primeiro, segundo, terceiro lugar, eu tô fazendo essas merdas. Eu já era pra ter gravado vídeo, que eu tô fazendo vídeo aqui diários às 6 horas da tarde, analisando os principais cenários da política de Brasília. Eu dei uma gaguejada, uma destrolada aqui, mas eu não vou cortar esse vídeo não, eu gravo ao vivo mesmo. Então é o seguinte, dê like, se inscreva no canal, compartilhe e o principal, não gostou do que eu falei? Comente, mas com respeito. Dá para discordar. Discordou do que eu falei? Mostra seu ponto de vista, entendeu? Seja um analista político sem negócio de ofender, para com essa besteira. Seja um cientista político, vá lá e comente, que eu vou ler e vou comentar também, né? Então é isso aí. É o seguinte, a gente chegou em anos de eleições e esse vídeo saiu de uma conversa que eu tive hoje numa churrascaria. Eu tava na churrascaria Nativa Grill. É ali na Vila Planalto, né, Gabriel? O Gabriel não tá falando comigo não, que a gente tá brigado. Então eu tive ali na churrascaria e tava conversando com... Eu vi algumas pessoas do meio político, não posso citar o nome, né? Não, eu vi uma pessoa lá assim. Eu tava lá, fui conversar com uma pessoa, acabei vendo outra. Eu vi o Filipelli lá, o Filipelli tava mais o Rogério Ulisses. Inclusive convidei o Filipelli segunda-feira para um podcast aqui, 8 horas da noite, nesse canal. 8 horas da noite, Filipelli vai falar tudo, é Rádio Corredor Convida, 8 horas da noite. E eu tava pensando essa relação comunicação política, comunicação e política. E eu conversando com um deles, eu disse que na minha visão, se você pegar na história, se você pegar direitinho, um dos melhores governos que Brasília teve foi do Agnello. Ih, agora vão me matar. Um dos melhores governos que teve foi do Agnello. Um dos governos que fez mais obras foi o governo Agnello. Inclusive, eu estava comentando do Mané Garrincha, né? Do estádio Mané Garrincha, que muita gente disse que não tinha necessidade da reforma do estádio. Hoje, se você assiste o jogo do Flamengo confortável, foi devido à ousadia do Agnello em ter reformado o estádio. Ah, ele teve uns processos, teve uns problemas, deve estar respondendo, alguns ele foi absolvido, acho que outros estão tramitando. Outra coisa, se servidor hoje pode falar de aumento, o Agnello lá, né, junto com a Câmara Legislativa, que deu aqueles 30%. Se o número for maior ou menor, vocês comentam aí na... Você comenta aí, comenta. Deixa eu tomar água aqui, que a garganta hoje tá... Conversei tanto hoje que a garganta tá ruim. E, cara, e outra coisa que eu me lembro bem, que eu cobri bastidores, é que várias obras que o Hollenberg tocou, elas começaram no governo Agnello, várias e várias obras. Inclusive uma que vai lá para lá do Colorado, né, que vai lá para Sobradinho, para aquela região de Sobradinho, foi o Agnello que começou. Então, várias e várias obras, várias e várias coisas boas, o Agnello fez. Só que o seguinte, o que ia para a mídia? Era as coisas negativas. Eu me lembro bem que eu comecei a Rádio Corredor eu comecei antes, mas a data oficial que eu registrei o domínio foi em abril de 2011, não esqueço disso. E justamente na época que o Agnello era governador. O Agnello tinha tomado posse 3 meses antes, não, 4 meses antes, 3 meses, sei lá. Né? Faz as contas aí, eu sou ruim de conta, até nisso eu sou. Então, em 2011 eu comecei a Rádio Corredor. E eu comecei também foi o começo do governo Agnello. Eu era praticamente um oposicionista. Eu sempre gostei desse negócio de ser meio oposicionista, né? Só que hoje eu faço mais. Hoje a gente tem um pouquinho mais de inteligência para trabalhar. Na época eu queria aparecer. E cara, era muito fácil. Eu, um jornalista inexperiente, estava começando um site. Comecei um site e eu batia demais no governo Agnello nas coisas erradas. E você olhar, tinha coisa errada, claro, como todo governo tem. Eu digo mais, em alguns governos, os casos de corrupção foram muito piores. E a maioria dos casos de corrupção do Agnello, muita gente foi absolvida. Muita gente foi absolvida.
foi acusado na época do Agnello, certo? Só que o barulho que tinha em torno de tudo, eu não vou dar esse exemplo não, porque ele é polêmico. E muita gente falava, Cabo Patrício, você não vai mais voltar pra política, né? Mas esse dia tá até o Cabo Patrício dando umas porradas em mim lá no Twitter, que eu era um criminoso, não sei o quê. Mas não, eu na época, eu era um jornalista, estava querendo meu espaço, e blog não era tão falado como é hoje, né? Hoje eu tenho um portal, mas blog era uma coisa que ainda estava chegando, a gente só tinha um Twitter. Facebook acho que estava ainda, né, engateando, a gente não tinha um WhatsApp para mandar as matérias. Então era no peito e na raça. Só que assim, o governo Agnello, ele foi um governo que realmente trabalhou muito. Eu não sou petista, você sabe que eu odeio a esquerda. Porra de esquerda aqui não. Mas vamos pro lado racional da notícia. Pega a saúde pública na época do governo Agnello e agora na época do governo Ibanez, por exemplo. Claro, tem o negócio da pandemia, mas vamos lá. Pega a saúde na época do governo Agnello e na época do governo Hollenberg. A saúde no governo Agnello era melhor ou pior do que na época do governo Hollenberg? Você aí deve ter a resposta, eu digo. Eu passei apuros, tive um problema de apêndice lá, fui melhor atendido quando o Agnello era governador. A saúde no governo Agnello estava melhor. Aí deve ter várias explicações. Outra coisa, os estádios de futebol, né? Aí as pessoas dizem assim, mas no governo Agnello tinha mais verba. Sim, era o Lula o presidente, o Agnello tinha, né, a porta aberta no Palácio do Planalto, mas o Agnello fez muita coisa. Você pegar aí várias obras, aumento de servidor, obra para todo lado, o Agnello teve muito. Também teve aquele desastre lá do centro administrativo. O centro administrativo até que foi uma coisa boa. E por que os outros governadores não tiraram do papel? Mas bom, se o centro administrativo funcionasse de fato e direito, é uma obra boa, que agora está lá deteriorando. Mas por que esses últimos 2 governadores não resolveram o problema do centro administrativo? O centro administrativo não é uma coisa ruim. Ele movimentaria a economia, tanto de Taguatinga, então daquela região ali. O estádio também é uma coisa boa. Só que é o seguinte, né, na época, a comunicação como chegava para as pessoas são as coisas ruins. As coisas ruins do governo Agnello eram muito mais ressaltadas do que as coisas boas que ele fazia. Você quer ver um político que foi um puta de um marqueteiro? Eu nunca vou esquecer que é José Roberto Arruda, que foi caçado. E o Arruda hoje não consegue andar na rua. As pessoas amam o Arruda, porque eu nunca vou esquecer. O Arruda, uma obrinha lá, ele subia no trator lá e tava lá ele com a mãozona levantada, saudando todo mundo, aquela imagem ficava. Aí quem tava, eu lembro das pessoas abrindo o jornal dizendo, esse trabalha. E às vezes era uma obra importante, mas ele, de um grão de areia, ele transformava no oceano. E no governo Agnello, era só as bostas que iam para a imprensa, principalmente a mídia nacional. Aí eles cometem um erro quando começam a combater alguns blogs, e o meu foi um. Então a minha audiência era muito às custas do governo Agnello. Então muita gente disse que eu estava vendido, que eu estava... Não, isso não aconteceu. Eu queria, né, eu era um jornalista, estava ali no Jornal das Cidades, é um jornal comunitário, e queria ser conhecido todo DF, queria ser conhecido no meio político, e consegui, graças ao governo Agnello, que a gente pegava as bobagens que aconteciam nos bastidores do governo Agnello e como é que é? O barulho aqui não tem problema. A gente noticiava. A gente jogava lá em cima. Mas eu digo que se a gente for olhar para o lado de comunicação e marketing, um dos melhores governos da história foi o governo Agnello. Foi o governo Agnello que teve mais obras. Foi o governo Agnello que teve o maior investimento em educação. Se eu não me engano, teve até uma greve dos professores, né, que também acho que foi até um pouco injusto. O governo Agnello
foi um dos governos que mais investiu no esporte. Eu dei uma olhada nas planilhas. E é isso. E digo, todo mundo sabe que eu não sou petista, não sou muito chegado na esquerda, não. Não sou mesmo. Mas as merdas que o governo Agnello faziam, elas ganhavam muito mais repercussão. Se você pegar as merdas que aconteceu nesse governo agora, no anterior, e comparar com a do Agnello, agora é muito pior. Só que acho que a comunicação deles consegue ali dar gerenciar a crise. Exatamente, essa é a palavra. Só que o governo Agnello, ele não conseguia gerenciar as crises. Os outros governos aprenderam a gerenciar as crises. É mais ou menos isso. Então, a comunicação ela é uma parada muito importante. Gerenciar a crise e jogar para a população o que você faz de bom, claro, a Três Lados sabe fazer aqui isso aqui perfeitamente, mas você conseguir com que o governo seja ressaltado mais pelo que ele faz de bom do que ruim, é difícil e nenhum governador conseguiu. Nunca vou esquecer uma frase que eu vi. Cara, o único governador que conseguiu se reeleger foi o Roriz. Só que ele ganhou por 15 mil votos e teve uma porrada de coisa, uma de maracutaia. Eu acho que naquele ano lá o Magela ganhou a eleição, mas ganhou, mas não levou. Teve uns paradas aí, mas enfim, deixa pra lá. Mas os restantes dos governadores passaram mal. O único que poderia ter sido reeleito e tinha 75% de aprovação foi o Arruda. Aí foi cassado. Mas, na minha visão, eu não gosto do PT, não gosto da esquerda. O governo do PT, do Agnello Queiroz, foi um dos melhores da história. Só que as merdas que foram pra cima e as coisas boas ficaram enterradas. E Agnello se lascou. Hoje o Agnello tem a chance, não sei se ele vai poder ser candidato a federal, acho que vai. Ele ser candidato a federal e ter uma redenção e poder contar a história direito. Eu acho que o Agnello, inclusive, deveria, agora não que ele vai querer ser candidato, mas o Agnello deveria um dia contar a verdadeira história. Eu estou contando parte da história. Então, quando eu fazia aquelas matérias, vamos dizer assim, contra, né? Que eu era conhecido como blogueiro de oposição. Ótimo, isso me deixou lá em cima. Eu só queria destaque. E graças ao governo dele, virei o de Ribeiro. Graças ao governo do Agnello. E na época eles não eram para ter combatido tantos blogs. Eles eram para ter entendido esse fenômeno de blogs e ter gerenciado uma crise. Não houve gerência de crise. Então faz o seguinte, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal, comente. Segunda-feira, Tadeu Filipelli, aqui, 8 horas da noite. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.